Salve, salve toyoteiros e amigos seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla XEI 2.0 Flex 2023. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Essa é uma versão intermediária do sedã médio mais vendido no Brasil, com sua cor cinza celestial. Ele tem aqui Toyota Safety Sense de série em todas as versões, com pré-colisão com frenagem autônoma e também ACC e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do sedã médio mais vendido no Brasil, partindo aqui dos seus faróis, que saem aqui da lateral, são mais afilados, vindo até a frente. Nós temos aqui dois pontos com luz de condução diurna em LED, indicador de seta halógeno e canhão de foco projetor com acendimento automático e canhão de foco projetor de longo alcance que é halógeno. Esses vincos com esse formato em L aqui que fica realmente bem aparente. Mais abaixo no para-choque nós já temos esse vinco com um formato de C que fica bem harmonizado com essa peça em cinza metálico e preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina. Mais acima nós temos aqui sensor de estacionamento dianteiro com sensor de proximidade no painel. Isso é um item de segurança interessante que depois eu mostro para vocês lá no interior. A sua grade, nós já temos esse formato trapezoidal com todo esse detalhe em preto fosco e as aberturas de ar na horizontal. Mais acima nós já temos o detalhe aqui com esse acabamento cromado e também um black piano e o logo translúcido da Toyota com um detalhe cromado, onde temos os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense que identifica pedestres e veículos com frenagem autônoma, sistema pré-colisão e mudança de faixa involuntária com correções na parte do sistema. Também mais acima no para-brisas nós temos uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema, os vincos que saem lá de cima vindo até a parte aqui na frente do capô. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é 2.0 Flex aspirado com 177 cavalos e torque de 21.4 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta e indireta e não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando. Esse motor que foi denominado Dynamic Force na sua 12ª geração, auxiliado pelo câmbio automático tipo CVT que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Nota nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô, manta acústica e também uma manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são com a pintura em cinza metálico. E aí você tem os vincos bem aparentes aqui na parte da roda. E nós temos o parte do perfil dos pneus 225/45, roda de 17 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4,63 m de comprimento. E o vão livre de solo é de 14,8 centímetros. Ele já conta de série com essa saia lateral, esse vinco aqui da primeira porta até a segunda porta que fica bem marcante. Na caixaria de roda também esse vinco que fica bem aparente.
E aqui na parte lateral, nós já temos um vinco que sai aqui e termina lá na parte da lanterna traseira. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor, e a parte acima é na cor predominante do veículo, cinza celestial metálico. Rebatimento elétrico dos retrovisores, indicador aqui de seta ao repetidor, as maçanetas são na cor do veículo. Na coluna B, esse detalhe em preto fosco, assim como na coluna C, com todo esse detalhe em preto fosco e a parte envidraçada do veículo. Suspensão traseira do tipo independente, todo esse detalhe aqui em vinco aqui na parte da caixaria de roda traseira, com os vincos na parte lateral que realmente ficam bem marcantes, que eu quero mostrar os detalhes na parte traseira para vocês. Na parte traseira do modelo, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento, com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança que depois vou mostrar para vocês no interior o funcionamento. Esse vinco com o formato de C aqui no para-choque, harmonizando lá na frente do modelo. E essa peça com refletor noturno para ajudar na visibilidade. As lanternas, elas saem aqui da parte lateral, terminando na tampa traseira. E aí nós temos sistema de iluminação halógeno, exceto a luz de ré aqui que é em LED. Essa peça com esse friso todo cromado, com a parte também bem aparente que atravessa toda a tampa traseira, e a inscrição Corolla XEI e o logo da Toyota, todos com um detalhe cromado. Terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro, e para fazer a abertura da tampa traseira, chave presencial no bolso. Você vai vir aqui e apertar esse botão que está aqui para que você possa ter acesso ao porta-malas do Corolla XEI, que é um sedã médio que tem um amplo espaço, 470 litros, isso é um diferencial. E aqui nós temos iluminação halógena, aqui a parte mais abaixo toda revestida, nós temos aqui kit de ferramentas e o step de uso temporário com roda em aço para você fazer a troca se necessário, e também aqui ó, todo o revestimento aqui com acabamento na tampa traseira com câmera de ré, e depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Também nós temos uma luz de neblina aqui em LED que favorece demais na parte de segurança. E falando em segurança, freios ABS com EBD e também BAS, e 4 freios a discos nas rodas. Ele conta no teste de colisão Latin NCAP de 5 estrelas e 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. Ele tem 2,70 m de comprimento. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou me sentar aqui para mostrar para vocês a questão do espaço nesse sedã médio. Praticamente aqui de 2 a 3 dedos, como vocês podem ver. O teto ele é cinza, com as alças, iluminação halógena aqui acima. Portas revistas tanto do lado do passageiro e também do motorista, porta-trecos aqui também nesse console central, revestimento do banco em couro, com essa parte mais lisa e a linha aparente, e toda a parte aqui perfurada ao centro. Eu vou descer aqui para mostrar os detalhes na fileira dos bancos traseiros. Nós temos aqui cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Também o detalhe aqui com descansa-braço com opção para 2 porta-copos. Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento do cinto dos 3 ocupantes aqui atrás. Na parte da porta nós temos todo o revestimento aqui em couro, bem macio ao toque, com essa linha aparente. Aqui já é com plástico bem macio ao toque, com linha aparente também, puxador aqui prata, e o acionador do vidro elétrico com a função auto-down, ele sobe com um toque só, e todo o acabamento aqui com plástico rígido, aqui porta-trecos e o alto-falante aqui na porta do Corolla. A sua chave ela é do tipo presencial com a inscrição Corolla. Virando aqui do outro lado, você consegue fazer a abertura do porta-malas traseiro com uma segunda opção, alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao modelo através da Smart Entry. Traz muita comodidade. Eu quero mostrar a fileira dos bancos dianteiros aqui, os detalhes. Aqui, essa alavanca é com regulagem de altura, somente para o banco do motorista. Essa outra alavanca já é para inclinação das costas, para você deixar de acordo com o seu conforto. Aqui você consegue fazer a abertura como a terceira opção do porta-malas e a abertura do tanque de combustível, que são de 50 litros. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla XEI 2.0 Flex 2023, que já está em funcionamento.
a inscrição ali com a silhueta Corolla na tela de 4.2, que é digital, o restante do painel é analógico. A multimídia, que é de 9 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay com fio, não é só sem fio, somente nas versões topo de linha, que é a linha Altis. E aqui nós temos os botões físicos aqui ao lado, aqui também botão com volume para poder estar aumentando a rádio ou passando as estações ou a música. Essa multimídia é da marca Pioneer, então ela é bem requisitada pelos clientes aí de Corolla desde o lançamento da 12ª geração. Opção Home aqui, que nós temos o botão de autonomia, telefones e lista de emissoras. Aqui no botão menu, parte com áudio que você consegue selecionar, e aqui nós temos pré-definições entre as rádios, opção manual, equalização de som que você consegue estar fazendo e memorização das rádios. Aqui equalização, você consegue ter os balanços aqui referente à parte do som do modelo. Parte de telefone, que ela vai conectar via Bluetooth o seu aparelho smartphone para que você possa usar com comando de voz no volante. Informações do veículo, que nós temos aqui informações de viagem, histórico também que você consegue estar acompanhando e médias de consumo. Aqui também você tem a opção de configurações e você tem a parte com Bluetooth, comando de som, comando de voz, toda a parte aqui que você consegue ter as configurações do veículo, de porta, iluminação e tantos outros detalhes. Aqui já são teclas de menu rápido, áudio já vai direto, informações já vai direto, aqui para poder mudar as estações ou pular as estações de rádio e fazer a conectividade aqui com o aparelho, caso você precise. É uma multimídia bem intuitiva ao toque, que muitos gostam desse modelo. Ar-condicionado aqui é do tipo digital, então você tem ar quente, ar frio, consegue colocar a temperatura aqui do ar-condicionado e é apenas de uma zona. Desse outro lado você consegue regular o fluxo desse ar-condicionado, ligar, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, aquecedor do vidro traseiro e onde você vai direcionar o fluxo desse ar-condicionado. Todo o acabamento aqui em Black Piano, esse detalhe cinza metálico, e aqui também ó, botão Start-Stop para fazer ignição no veículo. Console central, todo esse acabamento em preto fosco e Black Piano com esse detalhe prata. E aqui nós temos esse espaço para estar utilizando aqui de alguma forma no porta-trecos. Função Sport para trazer um giro maior ao motor, ele vai fazer a troca do câmbio automático aqui, que é do tipo CVT de 10 velocidades, e aí você vai ter mais fôlego no motor. E o botão para estar ligando e desligando sistema de tração e estabilidade do modelo. Lembrando que ele tem freio ABS com EBD e IBAS e assistente de rampa. Aqui nós temos o seletor aqui, ó, câmera de ré, que vai aparecer as linhas aqui dinâmicas somente com a distância, ele não vai mostrar o ângulo aqui quando você esterça o volante. E aqui também, colocando para o modo drive, descendo aqui para o modo esquerdo, você consegue colocar modo manual, para frente da primeira cesta, para trás as reduzidas, facilita numa descida de serra, para você utilizar como freio motor, ou para colocar uma marcha para baixo para ficar com mais giro no motor, com um motor mais cheio, facilita também. Falei para vocês que ele tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, e quando eu vou me aproximar próximo de um objeto, ó, ele aparece os 4 pontos da parte traseira e os 2 pontos da parte dianteira, com um alerta de proximidade. Isso é um item de segurança bem interessante e realmente favorece no dia a dia. Freio de estacionamento continua sendo manual nesse sedã médio, 2 porta-copos, revestimento aqui em couro do descansa-braço com a linha aparente, você puxa aqui, tem esse espaço para você estar utilizando, tomada 12 volts e tomada 2.1 ampere para fazer o recarregamento de celular ou conectar um pendrive ou algo do tipo para você usar da forma que você deseja. Revestimento do banco dianteiro em couro, com essa parte mais lisa, todo detalhe aqui da linha aparente, pontilhados aqui ao centro, vindo até acima, essa parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto e o quebra-sol, que nós temos a opção aqui do espelho, que quando você puxa, já acende a iluminação halógena no teto, tanto do lado do motorista, como do lado do passageiro. O retrovisor, que é do tipo fotocrômico, ele vai reduzir o reflexo de um farol alto vindo atrás de você, isso é um item de segurança interessante. E também aqui, ó, a parte com iluminação halógena. No teto, nós temos aqui o detalhe do alarme volumétrico, que você consegue estar desligando, caso você não queira colocar algo que se mova aqui do veículo e não vai disparar o alarme. Painel todo revestido em couro aqui, ó, bem aparente
ao toque com a linha aqui, e também a parte aqui para você estar colocando o seu dispositivo para fazer o pareamento via USB ou pendrive para você ouvir música. Porta-luvas, ele desce aqui bem devagar, todo o acabamento aqui em black piano, esse cinza que vai contornar ali o difusor do ar-condicionado, o acabamento do painel aqui, ó, bem macio ao toque nessa versão XEI. Alto-falante ali no sistema de som, a multimídia que é do tipo flutuante, não tem mais aquela TV de tubo aqui atrás. Olha o acabamento do painel para vocês verem aqui, ó, realmente bem macio ao toque. Na porta do motorista, todos os comandos aqui são iluminados. Nós temos os 4 vidros com uma função auto-down, ele sobe com um toque só. Trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento aqui dos retrovisores. Apertou o botão, ele já vem de forma automática. E regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito. Parte do painel, nós temos ajuste do facho do farol. Por ser um sedã médio, você coloca mais peso, você consegue regular a altura do facho do farol para cima ou para baixo. Falei para vocês que ele tem sistema Toyota Safety Sense, e esse botão faz parte do farol alto e baixo comutativo. Ficou tudo escuro, ele coloca no modo automático. Chegou um carro na sua direção, ele vai colocar automaticamente para o farol baixo, e depois que o carro passou, volta para o farol alto automaticamente. Isso é bem interessante. Mais abaixo aqui nós temos a abertura do cofre do motor. A sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura, regulagem de profundidade, e aqui a parte aqui com acabamento em couro, bem macio ao toque com a linha aparente. Volante que é multifuncional, com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, os comandos aqui da parte que você tem ali do computador de bordo para poder fazer a utilização, mudanças aqui da rádio e a mudança das músicas caso você queira, e mais acima aqui faz parte do sistema Toyota Safety Sense também. O ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou a velocidade do carro a 100 km por hora e o carro diminuiu a velocidade à sua frente, você despercebido no trânsito, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente. Isso traz muita comodidade no trânsito e segurança. Esse botão aqui, se você deixar ativo, faz parte da mudança de faixa involuntária no modelo. Se você não deu seta para o lado direito ou esquerdo informando que está saindo da faixa de rodagem, ele também vai te dar um alerta sonoro e visual para falar para você que você está saindo da faixa de rodagem. Ele vai fazer também correções automáticas para que você permaneça na faixa de rodagem. Já esse outro botão, você deixando ativado, é o sistema pré-colisão. Esse ele vai identificar pedestres e também veículos, e numa situação eminente de risco que você não percebeu ali à sua frente, ele também vai dar um alerta sonoro e visual para que você tome uma medida evasiva. E você não tomando essa medida, ele vai fazer a frenagem automática para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos para você que está utilizando. Isso é um sistema bem interessante. E também alerta de oscilação ao volante. Quando ele perceber que você está com muito sono ali, oscilando muito no volante, ele vai aparecer uma xícara de café ali, falando para você tirar um descanso ali, tomar um cafezinho, que ele percebeu que você está oscilando demais ao volante. Isso é interessante. Mudanças de marcha aqui no pedal shift, para poder fazer as trocas manuais, isso também é legal. E aqui o painel, ele é bem simples, de forma analógica. Aqui nós temos conta-giros, medidor do arrefecimento do motor e velocímetro. Medidor do tanque de combustível, que é de 50 litros. Uma tela de 4.2 em TFT. E aí nós temos aqui a parte com relógio, temperatura exterior, indicação de câmbio, odômetro total, trip A, trip B, quanto que eu consigo rodar com o combustível que eu tenho no tanque, velocidade média, velocidade instantânea, média instantânea, enfim, todas essas partes. Colocando para baixo, velocímetro digital, colocando para baixo mais uma vez, comparação de consumo e modo eco, que você consegue fazer um acompanhamento na viagem. Colocando para o lado direito, sistemas de segurança que você consegue estar ligando e desligando no modelo. Colocando para o lado direito mais uma vez, pasta informativa com rádio ou música que você está ouvindo no aplicativo. Para o lado direito mais uma vez, acompanhamento ali com informações de viagem. E para o lado direito mais uma vez, todas as configurações que você consegue estar fazendo no modelo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Corolla XEI 2023 na sua versão intermediária. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.
E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para José Francisco, da cidade de Minaçu, lá em Goiás. O segundo salve do canal vai para Yuri Ferreira, da cidade de Monte Formoso, lá em Minas Gerais. O terceiro e último salve de hoje vai para Vicente Pereira, da cidade de Corumbatai do Sul, lá no Paraná. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!